Vamos lá? Que bom poder entrar na sua casa para conversar um pouquinho com você sobre a história brasileira, mais especificamente sobre a formação da nação brasileira. A gente vai lembrar que até o ano de 1822 o Brasil ele não existia enquanto nação independente. Então vale a pena a gente pensar, a gente observar como vai ser estruturada essa nação brasileira. É muito importante, desde então, a gente começar a lembrar da nossa história, do nosso histórico. Venhamos e convenhamos, a família real veio ao Brasil, transformou o Brasil num Reino Unido e deixou para nós o futuro herdeiro ao trono de Portugal, que é o Dom Pedro I. Lembrando disso, o nosso período de formação da nação brasileira também vai ser um período de formação do Império Brasileiro. Afinal de contas, nós teremos aqui um Brasil-Império, que a princípio vai ter Dom Pedro I como governador, como primeiro rei. Logo em seguida, nós teremos aí o período de regências e logo em seguida o segundo reinado. Esse período todo conhecido como Brasil-Império. E o Brasil-Império, gente, ele já começa com resquícios de uma sociedade bem anterior. Se a gente fosse elencar aqui algumas características e algumas condicionantes, muito embora o Brasil tenha feito seu processo de independência, de fato, no ano de 1822, muito embora a gente vai criar uma Constituição, a gente tem que lembrar aonde a gente está pisando para que a gente forme essa sociedade brasileira e essa nação brasileira. Isso é importantíssimo para a gente poder entender o século XIX no Brasil. Ao mesmo ponto e ao mesmo tempo em que o século XIX se aflora no Brasil, se aflora na Europa também outras tantas condições. Nós vamos ver que o Brasil-Império ele começa aqui no Brasil acontecendo e lá na Europa vai pipocar uma série de coisas, como por exemplo a Revolução ou a Primavera dos Povos, como por exemplo a Segunda Revolução Industrial, como por exemplo as guerras que vão direcionar aí para uma comuna de Paris, né? Um socialismo lá parisiense, enfim. O mundo vai efervescer. E vou te contar uma história não tão boa assim. Enquanto o mundo europeu está nessa efervescência toda, de pá, não sei o quê, descobre daqui, descobre o Brasil está engateando na sua história nacional. E é uma história nacional que vai trazer vários resquícios da lógica de Brasil colônia. É como se o Brasil não tivesse deixado a colônia de lado. É como se essa nação fosse construída sobre o jugo, sobre uma reflexão cultural anterior. E essa reflexão cultural anterior necessariamente vai deixar para nós brasileiros as características de uma sociedade racista. Vamos lembrar que durante todo o período imperial a escravidão vai permanecer. Nós vamos abolir a escravatura no ano de 1888. Nesse ano, exclusivamente um ano depois da nossa república. Nós vamos permanecer, além do processo de escravatura, produzindo, né, desde forma bem agrária, sem pensar em nenhum processo de revolução industrial mais aparente. Nós vamos ser uma nação ainda baseada na monocultura, né? O ouro está escasso, o Brasil vai buscar um novo produto, de repente descobre o café. Então a gente não muda muito, né? A sociedade brasileira vai continuar pacata aí, né? Então, nós temos que ter e temos que elencar essas características, né? Que são aí oriundas da formação do território ou da nação brasileira. Sobre quais características o Brasil está sendo formado, né? Então, se a gente fosse pensar aqui, ó, em elencar aqui algumas, a economia era baseada no latifúndio. Latifúndio é o que, Anderson? Latifúndio são grandes extensões de terra, né? Ou seja, grandes fazendas, né? Então é baseada no latifúndio agroexportador com mão de obra escrava. Isso aqui diz muito sobre nós, tá? Por que, Anderson? Quando a gente está falando de uma economia baseada no latifúndio, agroexportador com mão de obra escrava, nós vamos buscar entender aqui que essa ideia do latifúndio, nós estamos vivendo ela desde a produção da cana-de-açúcar. Lembra do plantation? Então, basicamente, nós continuamos latifundiários, o plantation pregava isso, e o agroexportador é que a produção obtida no Brasil ela ia para o mercado externo. Então, a gente continua com essa premissa.
ou seja, economia baseada no latifúndio com a mão de obra escrava, tá? Automaticamente também, como você tem essa característica de permanecer latifundiário, a vida urbana ela não vinga, né? Você não tem aqui um vigor de sociedade urbana, de sociedade industrial. As grandes cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, só vão ganhar a força que ganham lá no final do Império. Que aí nós temos aí toda uma figura, né? Toda uma criação dependendo aí do que vai acontecer. O Brasil continua com uma dependência no trabalho escravo, seja ele urbano ou seja ele rural, ou seja, nós continuamos colocando na mão dos trabalhadores negros, né, que foram escravizados do território africano, toda a condição da lógica de produção brasileira. Além dessa lógica de produção brasileira, a gente tem que entender que na Europa, né, principalmente por conta da primeira reforma, ou primeira revolução industrial, nós já tínhamos criado lá, e nós já falamos sobre isso, que na Europa já vigorava, né, o novo mundo do trabalho. Como assim, Anderson? Novo mundo do trabalho. Como você tem lá a sociedade de indústrias, quer dizer que o mundo do trabalho está sendo todo reformulado. No Brasil, a gente continua com o trabalhador escravo. Isso aqui, gente, os iluministas haviam falado no século XVIII. Tem iluminista que começou a falar isso no século XVII, John Locke, por exemplo, que as pessoas têm direito à liberdade. E ainda assim, no século XIX, nós vamos forçar ainda o trabalhador escravo brasileiro. É lógico que esse trabalhador escravo aqui, ele não é mais um índio. O índio, nós tivemos um grande processo de escravização do índio no século XVI e XVII. E até a metade do 18. No 19 é escravidão negra. Principalmente no final do século 19, quer dizer, início do século 19, final do século 18, um grande volume foi chegando. Estima-se, gente, que 4 milhões de negros tenham atravessado aí, ou tenham sido colocados em navios negreiros para atravessar o Oceano Atlântico e chegar na América. 4 milhões de negros. Só para vocês terem uma ideia. E aí você vira uma dependência. Você não quer pagar o trabalhador o salário. E aí você quer ter ele de graça. Porque você compra as peças, né? Então, seja no campo ou seja na cidade, o trabalho continua sendo baseado na esfera o quê? De dependência escrava, tá? Uma outra questão que a gente vai entender aí é que essa sociedade, ela ainda tinha um disparate muito grande. Quem eram os donos da sociedade? Os proprietários rurais, os donos das fazendas, né, dos campos, e os escravos ou os traficantes. De escravos. Como assim, Anderson? A nata da sociedade brasileira ou era proprietário rural ou era traficante de escravo. Ou o cara tinha terra ou ele tinha negro para vender. E aí você vai perceber que isso vai gerar uma cultura de dependência no Brasil muito grande. Por que uma cultura de dependência no Brasil muito grande? Porque esse proletário aqui, ó, esse proprietário de terra aqui, que é o proprietário rural, é o mesmo que mantém até hoje, no século XXI, a bancada da bala. Lembra? Ou a bancada do agronegócio, que existe até hoje no Brasil. É por conta desses proprietários rurais que o Brasil discute tanto a questão da Amazônia. É por isso que o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, está sendo pesquisado, sendo investigado, porque é muito dinheiro que rola para você poder acelerar o processo de desmatamento no Brasil. Por quê? Uma coisa é certa, né, moçada? O aceleramento do processo de desmatamento gera mais áreas agricultáveis, mais áreas de pasto. Então a gente tem uma questão. E a economia brasileira é praticamente baseada nisso, né? Um outro legado que vai ficar pra gente, lá no século XVI, gente, século XVI. No século XVI o mundo fazia a reforma protestante. E aí na Europa inteira começou a pipocar um monte de religiões. O Brasil continua católico. A religião permanece católica. Professor,
o que você tem contra os católicos? Gente, eu não tenho nada contra os católicos. Eu acho que faz parte da sociedade, eles estão aí e eles precisam estar aí, tá? Só que tem um problema. A religião permanecendo católica, nós vamos ter aqui no Brasil o Estado católico. Isso é prejudicial para o Estado, porque nós sabemos que o Estado católico ele tem cultura medieval. O que quer dizer isso, Anderson? Ele tem um entrave, ele tem um travamento muito grande porque não consegue desenvolver o processo de cultura interna do país. A cultura é travada, ao passo que nós precisávamos de uma cultura mais liberal, porque o mundo é mais liberal. E nós vamos continuar seguindo as regras ditadas pela Igreja Católica. Nada contra a Igreja Católica, mas no Brasil, nessa época, já era para ter o quê? Uma liberdade religiosa maior. E essa liberdade religiosa maior não acontece, né? Outra coisa que nós vamos perceber, o domínio comercial. O domínio comercial antes era dos portugueses, por causa do pacto colonial. Então a gente automaticamente estabelecia, né, a condição do pacto colonial. Agora quem domina o comércio brasileiro é os ingleses, por causa da abertura dos portos e por causa da aproximação dos ingleses, principalmente no nosso processo de independência. Aqui, domínio comercial dos ingleses. Eu disse a vocês, né, que os ingleses vão vender grandes quantidades de coisas aqui. Grandes quantidades de objetos. E tem outra coisa. Esse domínio comercial não só será domínio comercial, como também será um domínio o quê? Financeiro. Para anos. O Brasil, gente, vai buscar na Inglaterra grandes o quê? Empréstimos. Vamos lembrar que a própria lógica de administração da nossa independência foi baseada em 2 milhões de libras esterlinas. Estão lembrados? E aí, nós vamos causando a nossa famosa dívida externa. A dívida externa brasileira, ela não é de agora. Nós temos uma dívida externa gigantesca, né? Mas ela vai sendo consolidada aí ao longo dos anos. E um dos grandes, né, donos da dívida brasileira é os próprios ingleses aí, que vão emprestar dinheiro para o Brasil, né? Vocês têm que pensar que para emprestar dinheiro para o Brasil nessa época era muito positivo, porque o Brasil tinha condições de pagar. E se o Brasil tinha condição de pagar, automaticamente era necessário, então, fazer esses empréstimos para a gente prender o Brasil na nossa sociedade. Era o que os ingleses pensavam, tá? Ao mesmo tempo, nós vamos começar a pensar na organização do Estado brasileiro. Organização do Estado brasileiro. Como assim, Anderson? Nós precisamos de organizar enquanto política, né? Como que vai ser organizado o Estado brasileiro enquanto política? A organização do Estado brasileiro vai se dar em 2 frentes. Então, isso aqui é um outro subtítulo, né? Quais são essas subfrentes aí, Anderson? Nós vamos ter o Partido Português e nós vamos ter o Partido Liberal. Vou chamar o do nome correto primeiro, para Partido Brasileiro. Ou seja, um demonstra os interesses dos portugueses no Brasil, aqueles que ficaram, e outro demonstra o interesse dos brasileiros, aqueles que faziam parte da elite liberal. Esse partido aqui, ó, o Partido Brasileiro, ele vai se tornar muito em breve o Partido Liberal Brasileiro. E o Partido Português vai se tornar o que nós chamamos muito em breve de Partido Conservador, tá? Então você tem de um lado o Partido Liberal e do outro lado você tem o Partido Conservador. Essas são as agremiações políticas e recebe aqui as suas devidas percepções, né? No caso dos conservadores é porque Dom Pedro permanece no Brasil e junto com ele vai ficar uma grande quantidade de portugueses. E portugueses no Brasil vai ser tratado como cidadão brasileiro, fique claro isso. E o Partido Brasileiro, que era composto pela elite agrária brasileira, que queria uma maior liberdade comercial, que queria participar mais da vida política, inclusive defendendo aqui
maior, né, liberdade para as províncias. Esse Partido Brasileiro, por exemplo, poderia entrar aqui a família Andrade Paz Silva, que é uma família que se aproximou de Dom Pedro I para que ele pudesse receber o dia do fico, as honrarias do dia do fico, e para que ele ficasse no Brasil e gritasse o grito do Ipiranga, independência ou morte. Só que essa lógica dos partidos, ela vai ficar muito mais visível quando formos aí construir a Constituição do Estado brasileiro, que é a Constituição que vem no ano de 1824. A partir dessa Constituição, você vai ver que vai ter um racha aqui no Brasil já de cara. Em outras palavras, também você vai começar a entender o que ou por que no Brasil foi criado esse nome chamado de velha política. Começa aí, gente. A história política partidária brasileira começa na formação da nossa nação aí. Espero que vocês tenham entendido e fiquem aí sentadinhos para o nosso próximo vídeo, que é sobre o processo de formação da Constituição brasileira. Beleza? Aguarda aí, não sai daí não. Até breve.